Fala galera, beleza? Quanto tempo que a gente não se vê? Estou passando aqui para dizer, a princípio, que estamos sentindo muito a falta de todos vocês, que em breve a gente está de volta aí com as aulas presenciais, mas enquanto isso, a gente vai se divertir um pouquinho de casa, assistindo as videoaulas e mantendo os estudos em dia, né? Que é o mais importante. Bom, e para a aula de hoje, que é a nossa primeira aula de espanhol, eu trouxe uma canção muito especial, deixa eu pegar aqui, a gente poder acompanhar junto, que é a Despacito. Então, a partir dessa canção, hoje nosso objetivo é entender a canção, entender algumas partes, alguns trechos e também visualizar algumas formas verbais, colocações pronominais que acontecem demais nessa música e também analisar algumas palavras naquele grupo de héteros que a gente estudou logo na primeira semana de aula, beleza? Então, vamos começar a brincadeira. Para começar, a gente vai começar com música. Só para avisar que você que se animou aí de casa pode cantar junto com a gente. Essa é a nossa primeira tarefa, é cantar a música junto. Si, já ves que já llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Tigua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy, que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oye, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido y voy pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme en la pared de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, brindándolo, yo sé que estás pensándolo, ya vi tiempo intentándolo, mami está dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo así bom, sabe que esta vez me está buscando de mi bom. Me prueba de mi boca para ver cómo te sale. Quiero correr con tu amor, a ti te cabe. No tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, eu quero malícia com delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme en la pared de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando un poquito hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. E aí, galera, o que vocês acharam? Deu para cantar um pouquinho aí de casa? Bom, eu trouxe para vocês aqui o nome da canção. Tá dando para enxergar? Acho que está muito claro, né? Que é Despacito. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é entender por que esse cito no final, o que é despacito, de onde vem essa palavra. Então, a gente vai começar a nossa aula falando sobre essa questão do verbo, da palavra. O que significa isso? O que é isso? Não adianta a gente ficar falando despacito, despacito e não saber o que é, certo? Então, a despacito vem da palavra despacio, beleza? Que significa devagar.
E o despacito, esse cito no final, C-I-T-O, é o diminutivo. Então, a tradução ao pé da letra é o devagarinho, beleza? Essa conquista, né, que é narrada pela música Despacito, ela vai acontecer devagarinho. E essa conquista, esse romance, né, será muito despacio, bien despacito. Muito bem? Então, vai ser mais ou menos essa ideia que o título da música quer mostrar para a gente, tá? E eu vou analisar algumas questões aqui também bem interessantes, principalmente como a gente falou lá no início, né, cara? A parte de colocação pronominal é bem interessante nessa música, porque quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando da posição do pronome oblíquo átono em relação ao verbo. E a forma como esse verbo se apresenta, ela vai influenciar muito se esse pronome oblíquo vai ficar antes, formando a próclise, ou vai ficar depois, formando a ênclise. Você já sabe isso, porque você já assistiu minha aula, né? Então, vamos lá. Primeiro verso da música diz assim: Si sabes que já llevo um rato mirándote. Logo nesse verso, a gente já vê uma palavra, que é o verbo mirar, que está junto com o pronome em posição posposta. Mirándote. Estou escrevendo aqui embaixo para vocês verem. Beleza? Esse mirándote é um verbo, e essa forma verbal, ela está no gerúndio. Mirando, NDO, galera. Esse NDO vai fazer com que o T, que é o pronome oblíquo átono, se posicione posposto ao verbo, formando o que a gente conhece como ênclise. Lembrando que em espanhol não existe a mesóclise, graças a Deus. Vocês nunca vão ver um pronome oblíquo átono posicionado no meio do verbo. Tá? Isso só em língua portuguesa mesmo, que é coisa de maluco. Mas em espanhol a gente vai ter ou a ênclise, que é o caso do mirándote, que a gente percebeu que isso acontece porque o verbo está no gerúndio, ou vai ocorrer a próclise. Combinado? Então, seguindo o baile aqui, ó. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada já estava llamándome. Olha aí, outro verbo em forma enclítica, galera. Esse llamándome, que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, ele também é um outro caso de ênclise, e a resposta a gente já falou aqui, né? Ele está em posição enclítica, esse me, que agora está equivalendo à primeira pessoa do singular, está em posição enclítica, porque o verbo llamar também está no NDO, que é gerúndio, beleza? Isso você já sabe. Bom, e aí tem agora o segundo caso de ênclise, que vai aparecer logo depois. Cara, esse texto é muito rico para a gente poder estudar a colocação pronominal. Se liga aqui, ó. Muéstrame, muéstrame. Muestra é o imperativo do verbo mostrar. Imperativo afirmativo também pede ênclise, beleza? Então, aqui eu tenho o muestra, que é o imperativo, beleza? Junto com o me, que é o pronome oblíquo átono, se situando em posição de ênclise, justamente porque o verbo está no imperativo afirmativo. Agora, se liga numa coisa. Se for imperativo afirmativo, vai rolar a ênclise. Mas se for imperativo negativo, não vai rolar a ênclise, vai rolar próclise. Igualzinho a regra da língua portuguesa. Tem uma música do Rapa que diz: mas não me deixe sentado na poltrona no dia do domingo. Esse não atrai o pronome oblíquo me para perto dele, o que vai prevalecer a próclise. E em espanhol a mesma coisa, só rola a ênclise no imperativo afirmativo. Se for imperativo negativo, rola a próclise. Combinado? Bom, então já vimos dois casos de ênclise, né? Até agora, só para recapitular. Aqui o mirándote, o verbo está no gerúndio. Llamándome, gerúndio também. E agora a gente viu o caso do imperativo afirmativo muéstrame. Combinado? Muéstrame el camino que yo voy. Tu eres el imán. Imán é uma palavra que a gente depois vai discutir ao final da aula, porque a gente vai ver o grupo de héteros também, né? Então, não vou falar dela agora, não. Vou segurar a onda aqui. Tu eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo. Galera, chegamos ao último caso de ênclise. Olha como está tudo na música Despacito, galera. Pensarlo. Esse AR do final significa que o verbo está em que condição? Em condição de infinitivo. Se o verbo está no infinitivo, vai ocorrer o quê? Ênclise. Quais são os três casos de ênclise? Recapitulando rapidamente aqui. Infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo. Acabamos de ver os três casos logo no início da música, galera. Então, ó. Solo com pensarlo, pensar, infinitivo, primeira conjugação, terminação AR, e o lo,
que é o complemento verbal. Quem pensa em alguma coisa, ele está em posição enclítica. Aqui também rola ênclise, beleza? Solo com pensarlo se acelera el pulso. Ya me está gostando mais de lo normal, todo mi sentido vão pedindo mais. Esto hay que, olha o outro casinho infinitivo aí. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Esto hay que tomarlo também é um caso de infinitivo. Então, já encontramos dois casos de gerúndio, um caso de imperativo afirmativo e agora o segundo caso de infinitivo. Quando rola ênclise mesmo em língua espanhola, galera, infinitivo, gerúndio e imperativo afirmativo, tem tudo aqui, ó, no Despacito da vida. Então, vamos lá. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quero respirar tu cuello despacito. E agora é a parte que eu quero mostrar para vocês do caso de próclise, beleza? Deja que te diga cosas al oído. E aqui que é o interessante, ó. Para que te acuerdes si no estás comigo. Olha que interessante. O pronome oblíquo te, ele está aparecendo antes do verbo acordar-se. Se ligou nisso? Por que ele está aparecendo antes? Por que não está rolando o ênclise aqui? Porque eu me acuerdo, tu te acuerdas. E o para que te acuerdes está no subjuntivo. Esse presente do subjuntivo, ele não vai influenciar em nada para que ocorra a ênclise. Então, o verbo se mantém normalmente, junto com o pronome anteposto a ele, formando a próclise. Porque, na verdade, eu não falei isso no início, porque eu sei que vocês já sabem. A posição proclítica é a posição padrão da língua espanhola. Então, não adianta ficar achando que vai acontecer ênclise em todos os sentidos, em todos os lugares, em todos os momentos, porque não vai acontecer. A ênclise, ela só vai acontecer, já vimos isso aqui, quando o verbo estiver no infinitivo, no gerúndio ou no imperativo afirmativo. São esses três casos. Nos outros casos, em todas as outras circunstâncias, vai acontecer a próclise, que é a colocação padrão da língua espanhola. Beleza? Então, aqui no para que te acuerdes, o verbo está com o pronome anteposto a ele, formando o que a gente chama de próclise, beleza? Agora, o mais interessante é que no verso que vem logo em seguida, rola uma ênclise assim, categórica. Olha, se liga nisso. Para que te acuerdes si no estás comigo, despacito, quiero desnudarte. Quiero desnudarte. No desnudarte, está rolando a ênclise. Está rolando a ênclise por quê? Você já sabe. Porque o verbo está no infinitivo. Desnudar, primeira conjugação verbal, terminação AR, infinitivo, rola ênclise, beleza? E aí, galera, por aí vai, firme la pared, tu laberinto, e hacer de tu cuerpo todo um manuscrito, e vem o pós-refrão, e a música acontece. Então, você vê, até o primeiro refrão da música, a gente consegue encontrar todos os casos de ênclise, e consegue, inclusive, contrapor os casos de ênclise com os casos de próclise, que são, na verdade, os casos padrões da língua espanhola. A gente vai encontrar sempre muito mais próclise do que ênclise, né? Como a música é poesia, a gente deu aqui a sorte de encontrar vários casos de ênclise, inclusive casos diversos de ênclise, o que num texto nem é tão constante. Queria saber se está ok aí para vocês, se está tudo certo. Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, vamos que vamos. Bom, continuando a análise da música aqui, a gente vai para o pós-refrão, Quiero ver bailar tu pelo, que é um caso que agora a gente vai começar a analisar. O que eu quero ver com vocês? Passada a questão da colocação pronominal, eu quero ver com vocês dentro da música, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho, eu quero ver com vocês dentro da música as palavras que nós encontramos que são consideradas héteros. E aí, quando a gente fala de hétero, todo mundo se assusta, acha que a gente vai falar de homossexual. E não tem nada a ver com isso, galera. Primeiro que hétero é um radical, que significa o quê? Diferente ou oposto. A gente vê isso direto em sala de aula. E aí a gente vai chamar de héteros as palavras que vão ter uma escrita, na verdade, uma grafia, muito parecida com as da língua portuguesa, mas que por algum motivo, por isso que elas se chamam héteros, elas vão se diferenciar das palavras de língua portuguesa. Ora, se elas se escrevem da mesma forma, elas podem se diferenciar em outras circunstâncias, que seriam, no caso, o seu sentido, e aí estão as heterossemânticas, sema, vem de semântico, sentido, semiologia, estudo sentido, beleza? Inclusive, a gente vai encontrar vários casos aqui. A gente tem os heterogenéricos, que elas têm a escrita muito parecida, mas, na verdade, quando a gente vai traduzir essa palavra, a gente percebe que o gênero dela é diferente,
Tudo bem? E a gente tem os heterotônicos, que eu já vi um caso aqui de heterotônico, vou falar para vocês, inclusive. Beleza? Os heterotônicos são aquelas palavras que vão se diferenciar por conta da sua pronúncia. A sua sílaba tônica acarreta numa diferente pronúncia. Então, a gente vai ter os 3 níveis de hétero. Beleza? O heterossemântico, palavras com diferentes significados ou sentidos, mas com a escrita igual ou semelhante às da língua portuguesa. Os heterogenéricos, palavras que também têm a escrita, a grafia muito semelhante, mas que, na verdade, possuem gêneros diferentes, por isso genéricos. E os heterotônicos, que vão possuir uma sílaba tônica diferente. Geralmente, essa sílaba tônica, ela antecipa na língua espanhola. Existem alguns casos em que ela vai para uma sílaba após, mas, geralmente, ela antecipa uma sílaba em relação à língua portuguesa. Então, elas vão ter uma diferença na pronúncia, já que a sílaba tônica vai ser diferente. Combinado? Ficou claro aí para vocês? Bom, então vamos lá. Logo aqui no pós-refrão, no primeiro verso, a gente tem o quiero ver bailar tu pelo. E aí, pelo, galera, é diferente da língua portuguesa, que a gente encara aquele cabelo do braço, né, aquele cabelo do corpo em si. A gente não fala, vou cortar o pelo. A gente fala, vou cortar o cabelo. Né? Então, é completamente diferente pelo e cabelo em língua portuguesa. Apesar de ter uma certa semelhança, né, a gente sabe que o cabelo a gente se refere ao que está na cabeça. E o pelo a gente se refere aos outros lugares. Em espanhol, não. Em espanhol, pelo vai ser o cabelo. Por exemplo, cabelos longos, em espanhol, a gente vai dizer que pelos largos tu tienes. Muito bem? Então, é mais ou menos por aí. Pelo é considerado um heterossemântico, sim. Então, quero ver bailar tu pelo, eu quero ver o seu cabelo dançar. Você vai se mexer tanto, você vai estar tão empolgado ali com a música, que o seu cabelo vai dançar. Beleza? Bom, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, déjame um outro exemplo, olha que interessante aqui, agora a gente volta para a questão de colocação pronominal, déjame, é o caso de ênclise por conta do verbo estar no imperativo afirmativo, déjame sobrepassar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos e que olvides tu apellido. Essa palavra aqui eu vou abrir uma exceção para falar dela, né? Eu sempre costumo dizer que espanhol é tão fácil que ele chega a ser intuitivo. Então, a palavra olvidar, os alunos têm muita dificuldade para decorar o que significa. E aí eu falo, galera, olvidar é a única palavra que você nunca vai esquecer na sua vida. E aí os alunos ficam me olhando assim, cara, mas por quê? Eu digo porque olvidar significa esquecer. E se você esqueceu, você acabou de lembrar, porque você vai dizer assim, esqueci. Opa, olvidar é esquecer. Então, nunca se esqueça que olvidar é a palavra mais fácil que existe em língua espanhola. Então, se você esquecer, você acabou de lembrar. Bom, e aí, se te pido um beso, ven, dámelo. Outro caso imperativo, inclusive aqui com 2 pronomes complementos, né? Tem o me e tem o lo. De alguma coisa, que é o lo, e o me, para quem você vai dar para mim. Dar é o verbo bitransitivo, por isso que a gente tem esse dámelo, me para mim, e lo, o que você vai dar. No caso aqui, o beijo. Eu sei que está pensándolo, um outro caso de, cara, é muito bom isso aqui. Llevo um tempo intentándolo, de novo, ênclise, mami, esto es dando y dándolo. Outro caso de ênclise. Sabe que tu coração comigo? Aí vem o caso de próclise, para contrapor aquilo que a gente está falando. Te hace bombom. Te hace por quê? Porque o hace aqui não está nem no infinitivo, nem no gerúndio, e nem no imperativo afirmativo. Então, se não está nesses 3 casos, vamos usar o quê? Próclise. Próclise significa o pronome oblíquo anteposto ao verbo. Sabe que essa beba está buscando en mi bombom, ven, prueba de mi boca para ver como te sabe, quero ver quanto amor a ti te cabe, eu não tenho prisa, eu me quero dar el viaje. E aí a gente vem no caso, de novo, dos héteros. El viaje. Galera, tem uma dica ninja para você. Viaje é uma palavra heterogenérica. Guarda isso para a sua vida. Viaje é uma palavra heterogenérica. E eu vou mostrar aqui embaixo para você como você nunca mais vai esquecer isso. Todas as palavras que em espanhol acabam com arre são masculinas em espanhol. El viaje, olha o el aí, artigo masculino singular, classificando essa palavra como uma palavra de gênero masculino. Agora, el viaje, traduz para o português, a viagem. Se ligou nisso? Toda palavra que acaba em arre é heterogenérica. Então, isso vai acontecer sempre. Tem outros casos, por exemplo, el paisaje, traduz para o português, a paisagem, heterogenérica.
El equipare, traduz para o português, a bagagem heterogenérica. E assim a gente vai ter outros casos de heterogenéricos, que inclusive eu vou colocar para vocês nas próximas aulas, combinado? Então, ó, bom demais aqui. Eu me quero dar el viaje. Empecemos lento, depois salvaje. Passito a passito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, quando tu me besca com essa destreza, veo querer malícia com delicadeza, passito a passito, suave suavecito, e aí o suavecito vem caracterizar mais uma vez o diminutivo, assim como no título da música, despacito, suavecito, beleza? O que a gente chama de sufixo diminutivo, beleza? Nos vamos pegando poquito a poquito, e é que essa beleza é um rompecabeças, para quem não sabe, rompecabeças é o quebra-cabeça. Pero para montá-lo, de novo um caso de ênclise, aqui tenho la pieza. E aí vem o refrão de novo, despacito, quero respirar tu cuello despacito. E nesse refrão, galera, a gente vê logo um heterossemântico, porque coelho, o cara está dizendo que quer respirar o coelho devagarinho. Coelho, na verdade, é isso aqui, ó, é aquela cafungada no cangote, é o pescoço da menina que ele está afim. Então, quero respirar tu cuello despacito, significa dar aquela cafungada, aquele cheirinho gostoso. Aquele cheiro, na Bahia tem essa expressão, né? O cheiro da Bahia, beleza? Quero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás comigo. O verbo acordar-se, ele também é muito importante, porque ele também caracteriza um heterossemântico, beleza? O verbo acordar-se é um verbo que é reflexivo, porque ele tem esse se no final, acordar-se, e ele também é um heterossemântico. Por que ele é um heterossemântico? Porque ele não significa acordar de, ai meu Deus, estava com sono, acabei de acordar agora de manhã. Não, acordar-se significa lembrar-se. Então, também é caracterizado como um heterossemântico. Beleza? Então, bom, fechando essa parte aqui para a gente terminar, vamos hacerlo em uma playa em Puerto Rico. É a parte da música que eu acabei cortando no final, para não ficar muito extenso também, mas ele termina assim, ó, despacito, vamos hacerlo em uma playa em Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Essa parte, né, o sello seria a marca dele. Então, é uma parte que ele finaliza, né? Vamos a hacerlo em uma praia em Puerto Rico, subentende-se aí que eles vão fazer amor na praia, e que nesse momento, né, as olas, que são as ondas, vão gritar, ai bendito, e para que me sello se quede contigo. Então, para que eu marque a sua vida, né, daí por diante. Que seja uma coisa inesquecível, nessa ideia. Inolvidável. Passito a passito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Então, precisa traduzir, né? Passito a passito, suave suavecito, nos vamos pegando a poquito, hasta provocar tus gritos e que olvides tu apelido. Essa palavra é sensacional, porque apelido, na verdade, não é o apelido. Ele não está falando que ela vai esquecer o apelido dela, porque apelido é um heterossemântico, beleza? Então, isso significa o quê? Que apelido é sobrenome, não é apelido. E esse heterossemântico ele é bem interessante, porque um é o contrário do outro. Tem a palavra apelido, que significa sobrenome, e tem a palavra sobrenombre, que significa apelido. Agora, eu posso ter também a palavra apodo. Então, apodo e sobrenombre têm o significado de apelido. Apodo não é heterossemântico, mas sobrenombre, por parecer sobrenome e ser apelido, acaba caracterizando-se como heterossemântico. Beleza? Então, ainda fechamos aqui com um apelido, que seria um outro heterossemântico, e faltou um único exemplo de héteros aí. Eu quero saber se você está prestando atenção na aula, eu quero saber se você lembra qual é o terceiro do grupo dos héteros. Heterossemântico, heterogenérico, e qual faltou dar exemplo aqui, que eu já tenho um exemplo para vocês logo no início da música. Tempo! Lembrou? Ah, isso aí, galera. Héteros são os héteros semânticos, com palavras
com diferentes sentidos, significados. Tem os heterogenéricos, que ao traduzir a gente percebe que o gênero é diferente, é do masculino para o feminino, mas pode ser do feminino para o masculino também. E ficou faltando falar, e eu tenho aqui na música um exemplo, de heterotônicos. Quem lembra que eu falei de heterotônicos? Diz aí para mim agora. Heterotônicos são palavras que têm uma característica gráfica, uma escrita igual, como, por exemplo, academia, que em espanhol se fala academia, polícia, que em espanhol se fala policia, são palavras com a mesma escrita, cara, idênticas, mas mudam o quê? Mudam a sílaba tônica. E aqui na música, e aqui, galera, onde está o heterotônico? Onde está o heterotônico? Quero saber se vocês se lembram. Está logo na primeira parte, ó. Si saber que já llevo um rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que tu eres el imán. Imán. Como é que é essa palavra em português, galera? Essa palavra em português é imã. Em espanhol, imán. Olha a sílaba tônica, ó. Olha a diferente. Olha a pronúncia diferente. Assim como ela, eu já dei exemplos como academia, policia, teléfono, que a gente fala a todo momento, beleza? Em língua espanhola. Alguien, que é uma outra palavra característica, né, da fala da língua espanhola. Então, o imán, que é uma palavra, inclusive, difícil, a gente não usa imã o tempo inteiro, né, mas ela aparece aqui caracterizando os 3 níveis de hétero e finalizando com os heterotônicos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de rever um pouco, assim, as aulas de língua espanhola. Espero que tenha sido divertido para vocês. Eu vou tocar mais um pedacinho da música antes da gente finalizar, para a gente poder fechar cantando. É sempre muito bom quando a gente termina a aula cantando, né, que dá aquela empolgada, ainda mais agora que a gente já leu a letra da música, vocês com certeza vão estar cantando bem melhor. E queria dizer para vocês que hoje nós vimos 2 coisas muito importantes, cara, recapitulando total agora, tá? Número 1, colocação pronominal. A colocação pronominal da língua espanhola, ela vai variar em 2 casos. O caso de próclise, que é quando o pronome oblíquo átono está anteposto ao verbo, vai acontecer, na maioria dos casos, 90% das vezes. E a questão da ênclise, que a gente encontrou vários casos aqui na música. A ênclise ela vai acontecer quando o verbo estiver no infinitivo, no gerúndio e no imperativo afirmativo. Beleza? Não esquece disso. Tirando esses 3 casos, vai acontecer o quê? Próclise. O pronome vai ficar antes. Tranquilo? Combinado? Então, a gente viu todos os casos de colocação pronominal, exemplificamos aqui na música. E vimos também os grupos de héteros, que são palavras com grafia, com escrita igual ou semelhante às da língua portuguesa, porém, elas vão se caracterizar a partir de um traço que as difere da língua portuguesa. Que pode ser o quê? O seu sentido, significado, heterossemânticos, que pode ser o gênero dessa palavra, que são os heterogenéricos, e que pode ser a sílaba tônica, que vai acarretar numa diferente pronúncia. A gente fala muito em sala de aula que os heterossemânticos, né, que geralmente a gente vê logo de início, a gente viu aqui o caso do pelo, que é cabelo, e a gente viu o apelido, que significa sobrenome. Os heterossemânticos, galera, que a gente vê logo no início, são palavras que podem causar muita confusão para o falante da língua portuguesa, justamente porque a gente vai achar que essa palavra tem um determinado significado, e quando for traduzir, a gente vai perceber que ela tem um significado completamente diferente do que parece. E aí, por conta disso, essas palavras vão se chamar também falsos amigos, que inclusive existe no inglês também. Essas palavras são os false friends, combinado? Então, cuidado, muito cuidado. Os textos de vestibular, cara, o ERG, prova do Enem, cai direto heterossemânticos, tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, por não saber o sentido daquela palavra, você erra a questão, tá? E eles usam mesmo como pegadinha, combinado? Nossa aula de hoje, vamos fechar com música. Meu amigo ali da janela, Uriel, vai cantar comigo. Quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme en la pared de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quieres ser esa mi boca, tus lugares favoritos. Déjame
sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, intentándolo. Mami está dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo así bombón. Sabe que también me está buscando de mi bombón. Me prueba de mi boca para ver cómo te sale. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. No tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Besamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firme en la pared de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Oh, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. E não esqueça de comentar aqui, ó, embaixo do vídeo, a próxima música que você quer analisar junto comigo, pra gente cantar e estudar e se divertir nessa quarentena. Combinado? Valeu, galera. Beijo pra vocês e até a próxima.